Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 29 de abril de 2021, uma quinta-feira que o Senhor já preparou, que o Senhor já concretizou, já estabeleceu, já manifestou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, e estamos todos os dias a partir das 10 horas da manhã, falando um pouquinho, sempre um trechinho da palavra de Deus, conversando a respeito, obviamente de maneira linear, né, de carreirinha, todo dia estamos andando um pouquinho. Agora estamos em Mateus capítulo 18, e cada dia a gente vai, na nossa conversa, no nosso bate-papo, nessa reunião que eu chamo de culto, né, nessa reunião a gente vai colocando, assim, coisas muito importantes no nosso aprendizado, no alimento da inteligência da nossa fé, né? Lembra, eu falo sempre para você, né? Não basta eu ter fé, a exemplo do pai daquele garoto que responde para Jesus, eu creio, né? Mas acrescenta-me na fé. Ou outro evangelho ele diz, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Então é a capacidade de transformar aquilo que eu creio, aquilo que eu sei, na minha inteligência, na minha capacidade, até mesmo nas minhas experiências com Deus, mas isso sendo transformado num combustível, numa capacitação para viver exatamente aquilo que o Senhor deseja que eu viva, através da sua palavra e através das suas promessas. Então é uma dinâmica, é um processo, é um exercício, é um desenvolvimento. E a gente vai fazendo isso todos os dias um pouco. Glória a Deus, estamos lendo Mateus capítulo 18, e só para lembrar, Mateus capítulo 18 fala sobre o maior no reino dos céus. A partir dessa linha de raciocínio, Mateus é um evangelho temático, né? Nem sempre ele está preocupado muito com a cronologia, né? Com os tempos de cada momento, né? Assim, de maneira, vamos dizer, cronológica, mas ele está preocupado com os temas. Então, quando Mateus, claro, coincidentemente, e muitas das vezes, o tema está ligado à cronologia, mas em primeiro lugar vem o tema, depois vem a cronologia. Então, o livro de Mateus, por assim dizer, é um evangelho de perspectiva temática e não cronológica. Quando você vai para Lucas, Lucas já se preocupa mais com os fatos, mas dentro de uma cronologia, né? O que vem primeiro, o que vem no meio, o que vem no final, tudo certinho. É diferente de Mateus, né? Marcos não. Marcos se preocupa com a historicidade, né? Então Marcos coloca exatamente cada ponto que vai estabelecendo uma linha histórica, né? Como diz no inglês, timeline, né? Então é uma linha histórica, é o tempo, mas principalmente a história do Senhor Jesus no seu ministério, né? Marcos, ele reproduz exatamente isso. Por isso que Mateus e Lucas e Marcos são chamados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque a base é a mesma. Qual é a base? É exatamente o livro de Marcos. Por isso que eu sempre falo que o livro de Marcos, cronologicamente falando, foi escrito primeiro. Depois veio Mateus, junto com Lucas, o tempo que, no momento em que Mateus foi escrito, Lucas também estava sendo escrito, claro, em ambientes diferentes, em locais diferentes, mas estavam sendo escritos possivelmente juntos, né, sobre o livro de Marcos, chamado Pró-Marcos ou Proto-Marcos, né? Já o livro de João não, o livro de João, o Evangelho de João, ele fala de uma outra temática, Jesus como Deus e também o ministério do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo, a companhia do Espírito Santo, né? Então João já tem uma outra temática, claro, perspectiva, exatamente porque é o último livro da Bíblia. O último livro a ser escrito segundo historiadores, é o livro de João,
né? Que seria, cronologicamente falando, o livro de número 66, né? O último livro a ser escrito, o Evangelho de João. Então, falando sobre Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18 começa com o maior no reino dos céus. E aí o Senhor Jesus vai abrindo o leque, né, de entendimento a respeito do que significa ser maior no reino dos céus. Quem é maior no reino dos céus? Como ele é tratado porque ele é maior, porque ele tem mais consistência, porque ele é mais poderoso, porque ele é mais rico, porque ele é de uma família sangue azul, porque ele pertence a uma corte, a um reinado? Não, não é isso. Mas é exatamente aquele que incorpora na plenitude todos os conceitos mais básicos, mais fundamentais desse reino que fala Mateus capítulo 18. Em primeiro lugar, não escandalizar e também não ser escandalizado, né? E isso é uma dinâmica, é um processo, é um crescimento, é um desenvolvimento, é uma maturidade, exatamente para não sermos aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 13, sobre a palavra semente que é logo recebida pela pessoa, mas por causa da vida, da tristeza, das angústias, das aflições, né, dos escândalos, a pessoa se enfraquece. É como uma planta, uma semente jogada num terreno pedregoso. Cresce, porque tem uma superfície de terra, mas a sua consistência é muito fraca por causa das rochas. E logo ela fica enfraquecida, fragilizada, escandalizada, né? E se perde pelo meio do caminho. Então é exatamente isso que Jesus está falando, que aquele que preserva, que persevera, que observa o reino dos céus, ele precisa lidar com todas essas nuances, sabendo que ele é um instrumento de Deus exatamente para trabalhar ipsis literis aquilo que o Senhor deseja. Obviamente, né, em parceria com o ministério de Jesus. Jesus é o pastor do Salmo 23, então ele está na direção de todas as coisas, mas nós, como nessa condição sacerdotal, vivendo exatamente esse processo, esse desenvolvimento, né, crescendo, mas sendo instrumento de crescimento junto àqueles que estão ao nosso redor. Então, quando a gente fala sobre isso, e por isso que nós entendemos a seriedade da palavra de Deus, da leitura, da comunhão sobre a palavra, né? Onde tiver dois ou mais, ali eu estarei, porque o Senhor Jesus está presente, segundo a tradição rabínica. Então, uma série de coisas que faz com que nós pensemos e cresçamos a respeito disso. Então, Mateus capítulo 18, eu vou ler rapidamente aquilo que a gente já falou, né? Mateus 18, do versículo 1 em diante. Não, Mateus 18, do versículo 15 em diante. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele, só se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Então a gente falou de Mateus 18, de 15 a 20, que quando Jesus observa esse momento, ele observa esse momento numa configuração de tribunal, de justiça, de uma reunião solene, para tratar a relacionamento. É tratamento de relacionamento. Então, o maior no reino dos céus é aquele que observa a saúde dos relacionamentos, tá? A igreja de Jesus Cristo, ela é estabelecida sobre, não é a alvenaria, não é o prédio em si, não é a estrutura, não é aquilo que aquela igreja ou aquele ministério pode oferecer, mas é relacionamento. Daí eu falar para você que essas igrejas, uma boa parte delas, desculpe, né? A gente está falando de maneira didática, não estou apontando o dedo, só estou falando do que acontece. A maioria delas se preocupa com o evento, com entretenimento. Por quê? Porque é isso que o povo se preocupa.
Porque o povo vai vamos chamar assim, nesse estilo de igreja, né, uma igreja estilosa. Por quê? Primeiro, ele não quer ser pressionado e não quer se comprometer. A maioria não quer se comprometer. Segundo, mas tem um ouvido aguçado sobre a palavra, tem ouvido aguçado sobre aquele louvor, tem ouvido aguçado sobre as partes do culto. Essas pessoas geralmente conhecem o culto, sabem da liturgia do culto, né, das partes do culto. Ah, agora é hora disso, agora é hora daquilo. E as pessoas penteiam as suas almas, né, porque elas foram, entre aspas, no culto. E aquele que está ministrando no culto, também entre aspas, acha que está sendo um instrumento de culto, de adoração, de gratidão, de celebração. Então, assim, eu me engano, né, que estou sendo ministrado, a pessoa que está ministrando também se engana, achando que está ministrando, e a questão do relacionamento, lembra que eu já falei para você? A igreja ela precisa ter 4 igrejas dentro dela própria. A primeira, a igreja do relacionamento, igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ministério do relacionamento. Não importa se era na casa, se era pescando, se era numa viagem de barco, se era numa viagem a pé, a igreja do relacionamento estava ali, Jesus Cristo. Mas você também tem a igreja, que é a igreja do Espírito Santo, onde o Espírito Santo tem plena vazão para trabalhar a vida e os corações, convencendo, né, ensinando. Qual é o ministério do Espírito Santo? É o ministério da graça. E o ministério da graça está para produzir o quê? Entendimento, ensino, a manifestação dos dons espirituais. Então a manifestação dos dons espirituais é a terceira igreja, porque é a igreja em ação. É a igreja, e não agora estou falando de um prédio, de um local tão somente, mas é o povo de Deus agindo. É o povo de Deus se fazendo instrumento do Espírito Santo no seu ministério. E por último, a quarta igreja, a igreja, vamos chamar assim, a igreja apostólica. Não a igreja apostólica numa placa, né? Tem igreja que fala a igreja apostólica tal. É mais do que isso. Também não estou desfazendo de quem coloca a placa. Mas é mais do que isso. Porque é a igreja que tem uma organização. E essa organização não é aquela organização tipo empresa, né? Com cara de empresa, com jeito de empresa e com cheiro de empresa. Depois as próprias atitudes também são de empresa. A própria dinâmica também é de empresa. Não é esse tipo de organização. Mas, por exemplo, aqui, nós temos uma organização. Nós começamos sempre às 10 horas da manhã. Eu sempre atraso um pouco, né? 10:02, 10:03, 10:04, 10:05. Mas é de propósito que eu faço isso, né? Então, geralmente, a gente começa às 10 horas. Então, isso é uma organização. Você tem uma internet que você paga, que você se preocupa em ter exatamente para estar ligado. E assim a gente vai andando. Isso é uma organização. Então, a organização em si, ela é necessária. A questão toda é quando a organização ela fica maior do que o organismo, que é o que realmente, muitas das vezes, em vários locais, a maioria das vezes isso acontece. Organização, organismo. Ao contrário, organismo, organização. A organização tem que servir o corpo, servir o organismo, e não o contrário, que é o que acontece. Né? O que acontece? É o organismo servindo a organização. Geralmente, a organização parece um trator, que vai andando e vai passando por cima. E o organismo, coitadinho, está ali, né? De vez em quando a organização carece do organismo. Então ela se utiliza do organismo
tão somente para preencher a sua necessidade. Mas ela não entende que o organismo seja maior do que ela própria. E os líderes, esses ministros, se deixam levar. Assim como eles se deixam levar pela necessidade do povo e alimentam aquilo que o povo deseja, claro, eu estou falando assim, com desequilíbrio. Claro que um servo de Deus precisa saber o que está acontecendo com o povo, ir lá na pessoa do Espírito Santo, buscar entendimento, revelação, para que a sua palavra possa tocar no coração. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando a alma grita, né? Então a pessoa vai lá porque o departamento, porque o ministério, porque o ministro ranqueado fulano de tal estará ministrando. Isso tudo é bom, é maravilhoso. Quem não gosta de espaço, quem não gosta de qualidade, quem não gosta de chão de mármore, né? De banheiro que, enfim, claro, todo mundo gosta. Mas dizer que o organismo depende daquilo, aí não. O organismo depende de relacionamento. A obra da Trindade é uma obra de relacionamento, de cura, de relacionamento. Então, quando aí o Senhor fala da ovelha perdida, de uma série de coisas, ou seja, é o relacionamento, né? É a ovelha com o seu pastor. E a maneira com que o seu pastor vê a sua ovelha. Ele vê a ovelha enquanto lã ou vê a ovelha enquanto ovelha? Depende. E aí o Senhor Jesus vai andando a respeito. Mateus capítulo 18, versículo 21 a 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Né? Pedro está falando uma coisa, até falando assim, pô, tirei nota 10 nessa chamada oral. Né? Era exatamente o que Pedro queria ouvir. E aí Jesus responde, respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 77 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Quanto eu devo a perdoar o meu irmão? Infinitamente. Quando eu falo infinitamente, parece uma questão etérea. Mas não, eu devo perdoar o meu irmão no mesmo nível que Deus me perdoa. E o quanto Deus me perdoa? Ele me perdoa infinitamente. Ele me perdoa eternamente, de maneira atemporal, sem tempo, não tem tempo. Ele me perdoa a todo momento. Então, se ele me perdoa a todo momento, significa que o conceito de perdão precisa ser alguma coisa bem trabalhada, bem entendida e também exercitada. Porque quem não precisa de perdão, ou quem não tem que perdoar, atire a primeira pedra. Nós vivemos a todo momento magoando alguém, entristecendo alguém. Porque nós também vivemos a todo momento sendo magoados por alguém, entristecidos por alguém. Aquilo que eu falei ontem para você. Pastor Ernesto Tonini escreveu a respeito até. Que depois de 20 anos dele passar por todas as igrejas e todos os ministérios no Brasil, né? Aliás, eu errei. Ontem nós oramos pela Batista Regular, que também existe, a Igreja Batista Regular, mas a igreja que o pastor Ernesto Tonini é fundador, né? E é uma igreja maravilhosa, tem pelo Brasil inteiro, é a Igreja Batista do Povo, tá? Essa é o ministério dele, Igreja Batista do Povo, que tem a sua sede, a sua sede administrativa aqui em São Paulo, no bairro da Vila Mariana. Então, a Igreja Batista do Povo, um grande ministério, homens e mulheres de Deus, olha, muito forte, uma força missionária muito grande, né? Então, o pastor Ernesto Tonini falava o seguinte, que o maior problema que existe nas igrejas evangélicas do Brasil é o pecado da amargura. Pastor com a amargura de outro pastor,
Ministério com amargura de outro ministério, com ressentimento, né? Com perdão retraído, enrustido, né? Que não está perdoando, está guardando mágoa, ressentimento. Essa é a igreja brasileira. Então, quando nós nos propomos a jejuar, estamos jejuando por aquilo que está acontecendo no Brasil, estamos jejuando, né, por essa situação de pandemia. Na verdade, nós estamos buscando entendimento para que possamos colocar diante do Senhor. Então a gente já sabe. Primeira coisa que a gente precisa pedir perdão é o pastor que enxerga a ovelha, né, como lã e não como ovelha. Não vou falar a respeito, está escrito lá em Ezequiel 34, a gente falou bastante. Segundo, é a igreja que não perdoa a própria igreja. Irmãos com desavenças, com conflitos mal resolvidos, o conflito sempre vai existir. O ressentimento é uma questão, né, humana, do gênero humano. O problema não é esse, porque isso vai acontecer a todo momento. O problema é consertar. O problema é harmonizar novamente. O problema é se derramar. O problema é perdoar. Lembra que eu falei para você? Perdão vem da mesma raiz da palavra perder. Então, se eu achar que eu vou perdoar e não vou perder, já estou sendo enganado por mim mesmo. Perdão é perder. Mas eu prefiro perder, porque perdendo eu estarei bem, em primeiro lugar, comigo mesmo, em segundo lugar, com a própria pessoa, e em terceiro lugar, com Deus. Porque é uma lógica, uma matemática divina. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Mas se eu não perdoar, no mesmo nível. E para perdoar no mesmo nível, eu preciso conhecer quem está me perdoando. E qual o tamanho do seu perdão? Exatamente, né? Que precisa nivelar com o tamanho do meu arrependimento e não do pecado. Pecado é pecado, a questão não é o pecado, a questão é o arrependimento daquilo que eu fiz. Deus fica preocupado sempre com o tamanho do nosso arrependimento e não naquilo que nós humanos fazemos. Nós ficamos preocupados com o tamanho do pecado, com a marca do pecado, com o nome do pecado, é isso que nos importa. Mas isso é pecado, porque não vem de Deus. O Senhor sempre estará preocupado com o tamanho do arrependimento. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 5 é que a gente leu esses dias, né? Sobre o tribunal, que o Senhor Jesus fala que não perdoar é a mesma coisa de dar um tiro na pessoa, de matar. Homicídio e não perdoar, nos olhos de Deus, é o mesmo crime. É julgado e sentenciado da mesma maneira. Homicídio e não perdoar. Está lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21. Mateus 18, de 23 a 27, por isso o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele e a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Né? Então diz assim, vou voltar. Por isso o reino do céu é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, eu vou falar rapidamente, significa 46 aos olhos técnicos de quem já fez a conta várias vezes, significa alguma coisa próxima de 46 bilhões de reais. 10.000 talentos significa 350 mil quilos de ouro. 10.000 talentos significa 10 caminhões truque cheios de ouro. Então esse homem devia alguma coisa próxima do déficit brasileiro, né?
que o déficit brasileiro diz aí que será de 46 bilhões nesse corrente ano, fora as questões da pandemia. Então é muita grana. E esse homem foi perdoado. Mas a palavra do Senhor diz que depois esse homem, né, eu vou falar só, depois a gente lê, esse homem, ele vai até uma pessoa que deve para ele, né, alguma coisa próxima de 8 mil reais. Ele foi perdoado em 46 bilhões de reais. Mas o par dele, né, que tem o mesmo trabalho que ele, o mesmo salário que ele, tudo igual, né, o seu conservo, como diz a Bíblia, seja, par, né, alguém que tenha a mesma condição social, financeira, material e profissional. Então essa pessoa deve 8 mil reais. E essa pessoa que foi perdoado pelo rei cobra desse rapaz 8 mil reais e vai para a justiça, e a justiça o condena, claro, ele está como devedor, e ele vai preso. Quando os seus conservos ficam sabendo, vão até o rei e falam para o rei. E o rei retrocede no seu veredito. E o rei fala que ele vai pagar tudo aquilo que ele deve. Então, é claro, é superlativo, né? O nosso português chama de hipérbole. É uma hipérbole, é alguma coisa muito exagerada? Com certeza. 46 bilhões contra 8 mil reais. Mas é exatamente o que Jesus está falando sobre o perdão. Por quê? Porque o perdão, ele faz isso, né? A palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, né? Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está lá na oração do Pai Nosso. Então nós temos que ter uma consciência do que Deus fez para nós. Essa consciência ela precisa ser dinâmica, ela precisa ser acrescida a cada dia, para que eu tenha capacidade de perdoar o outro. E aquilo que o outro me fez não seja tão difícil para mim entender o limite do outro, as circunstâncias do outro. Então isso precisa ser muito bem trabalhado. E isso é um processo, é um desenvolvimento, é um trabalho diário. Por isso que eu sempre falo para você que a conversão ela acontece todos os dias. Todo dia eu preciso me converter. Ontem ainda, eu conversando com uma das minhas filhas, e eu estava meio irritado, aí falei diferente com ela, né? Num tom diferente, que não era o de uma conversa. E 2, 3 horas depois eu fui até ela e falei: filha, perdão, eu não deveria ter feito assim, né? É a idade misturado com as situações, as circunstâncias, e eu sem querer. Então é diário, é a todo momento. Por quê? Porque isso é um desenvolvimento, faz parte da minha vida, faz parte da tua vida. Veja só o que diz Gênesis 45, de 4 a 8. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, olha só a visão de que Deus está no controle de todas as coisas. Versículo 8 de Gênesis 45. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então, veja só o que significa uma vida com Deus saudável. A vida com Deus saudável
faz com que eu enxergue com a lente de Deus todas as coisas, até as dificuldades, até a irritação, até os problemas, até as circunstâncias. Não que eu fique acusando a Deus, não, é diferente, o meu sentimento é outro. Ou melhor dizendo, o nosso sentimento tem que ser outro. Não é para acusar, Deus, olha o que está acontecendo comigo, não. O Senhor está no controle. A ti todo louvor, toda honra e toda glória. Exatamente o sentimento de José. José chega para os seus irmãos e fala, olha que os seus irmãos primeiro queriam matar. Depois, como bom judeu, né, falou, bom, para que matar se a gente pode vender? Aí venderam José. Pela metade do preço de um escravo. Na cabeça dele, José não valia nem o valor de um escravo inteiro. Venderam por metade. Os ismaelitas compram José e revendem no mercado egípcio. E aí tem toda a história. Potifar, a mulher de Potifar, José fica 13 anos preso, né? E toda a história. Até que os irmãos vão lá, né, pedir ajuda porque estão morrendo de fome, ele e sua própria família, porque toda a terra está ressequida pela seca, né? Pela estiagem. Então José fala assim, olha, Deus me mandou primeiro para preparar o ambiente para que vocês chegassem. Agora, olha só o que diz Gênesis capítulo 50, versículo 19 em diante. Bom, só para você lembrar, o livro de Gênesis, a história dos patriarcas que mais Gênesis se debruça, né, por assim dizer, Moisés, né, porque Moisés quem escreve o livro de Gênesis, é a vida de José. Mais da metade do livro de Gênesis fala só de José, né? Então aqui Gênesis 50 já está no finalzinho do livro de Gênesis. E aí Jacó já tinha ido para a terra do Egito, foi aceito pelo faraó, foram morar na melhor região do Egito, que é a terra de Gósen. Ali fizeram, né, tiveram muita prosperidade, muito sucesso, fizeram muita riqueza. E aí Jacó morre. Quando Jacó morreu, os filhos de Jacó falaram, puxa vida, agora José vai descontar. José não fez nada porque o nosso pai Jacó estava vivo, mas agora ele está morto. Quando José percebe que os seus irmãos estão apreensivos, ele diz o seguinte, Gênesis capítulo 50, versículo 19. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, a palavra do Senhor, e eu vou falar aqui e amanhã a gente conversa mais um pouco. Primeiro, saber que a palavra do Senhor nos mostra que nós magoamos e também somos magoados. É inerente ao gênero humano. Em qualquer momento, em qualquer geração, em qualquer cultura, né? Qualquer atividade, enfim, magoamos e somos magoados. Então, existe a necessidade de perdoar. A necessidade de perdoar é porque a gente também precisa de perdão e carece de perdão. Então a gente sabe como é que é. A gente sabe como é sofrer, ser flagelado na alma, no sentimento. A gente sabe. Porque as pessoas também nos magoam. Então o que nós devemos fazer? É perdoar. Porque quando eu perdoo, eu estou tornando saudável a minha vida, né? Por quê? Segundo lugar, o tempo não cura feridas. Repete comigo. O tempo não vai curar as minhas feridas. Quem cura as minhas feridas é o perdão. Exatamente o que acontece com Jó. Falei com você sobre Jó ontem, né? Jó padece por tudo aquilo. Chega lá no último capítulo de Jó, parece que não tem mais jeito para Jó. Obviamente Jó estava ressentido dos seus amigos com toda a razão.
ressentido com a sua mulher, com toda a razão. Só que o Senhor fala o que para os amigos de Jó? Vá até Jó e peça para Jó orar por vocês, porque eu receberei a oração de Jó. Ou seja, Deus está falando para os amigos de Jó, vocês também têm pecado, porque vocês, pegaram a ferida de Jó e apertaram a ferida, machucaram mais ainda. Então, quando eles vão até lá, Jó ora. Quando Jó ora, aquilo que eu te ensinei como intercessor. Quando eu percebo que eu vou ter alguma coisa contra uma pessoa, alguma situação, seja lá qual for, eu oro. Por quê? Não conjumina oração com a amargura, não conjumina a oração com ressentimento. Então, ao invés de eu ficar em pendência, eu prefiro ficar orando, intercedendo por aquela pessoa. Sabe o que acontece? Eu vou falar de mim. Na totalidade das vezes, aquele sentimento ele vai indo embora. E se for possível conversar com a pessoa, às vezes não é possível, às vezes é. Se for possível, eu vou pedir perdão a ela com a maior tranquilidade, porque aquele evento, aquela situação, já não me machuca mais. Ainda que eu me lembre, aquilo passa a ser um testemunho. Por quê? Porque não me machuca. Eu já fui curado. O Espírito Santo já trabalhou o meu interior, Então, é exatamente essa... e isso é dinâmico, é todo dia, toda hora. E nós não podemos nos esquecer de que nós estamos orando por um povo de Deus para ser forte, para ser curado e restaurado, porque nós estamos orando por um país que precisa ser forte. Um país que precisa sair dessas raízes de amargura como povo. Mas eu não posso orar pelo povo sem primeiro orar pelo povo de Deus, porque o povo de Deus vem primeiro. Quem é o primeiro sempre? Nos 66 livros da Bíblia, a sofrer o juízo de Deus? O povo lá de fora ou o povo de dentro? Aí eu vou responder para você. Em primeiro lugar, sempre o povo de Deus. Sempre. Por quê? A quem muito é dado, muito é requerido. Então o povo de Deus tem o dever de se colocar primeiro, de se humilhar primeiro. Porque o povo lá fora viverá o resultado, o reflexo, a reverberação daquilo que está acontecendo lá de fora. Do lado de dentro. Então é assim. O perdão, e eu vou terminar. O perdão cura as emoções, o perdão fortalece o físico e o perdão nos liberta espiritualmente. O perdão é a primeira ferramenta da ministração do Espírito Santo para nos curar, para nos libertar e para nos restaurar e para nos fortificar, para nos renovar em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que temos, em tudo aquilo que seremos e em tudo aquilo que teremos. Então, o perdão é um conceito muito simples. C.R. Lewis é que fala, O perdão é tão fácil de explicar, mas o perdão é tão difícil de viver. Então é exatamente isso que a gente tem que trabalhar. Porque disso depende a nossa saúde. Disso depende a cura da igreja. Disso depende a cura de uma nação. Deu para entender? Então vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos em jejum. E a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer jejum de nós, Jejum de mim. Eu preciso fazer o primeiro jejum, é o melhor jejum, é o jejum mais perfeito que existe. Quando eu faço jejum de mim, quando eu me proponho humilhar diante do Senhor, para buscar a sua vontade, para buscar o seu propósito, e ao mesmo tempo, avaliar, aferir de como está a minha vida. É por isso que Deus está nos falando nesses dias. Ovelha perdida, perdão, tribunal, oficial de justiça, atormentador,
né? Tudo aquilo que diz respeito ao mundo espiritual e aquilo que diz respeito ou à retenção ou à liberação, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pelo teu mover, pela tua plenitude. Senhor, e que nós possamos entender o perdão. Eu conheço muitas pessoas que só de conversar com elas, eu sei que elas carecem de perdão e ao mesmo tempo carecem de perdoar. Como eu, com certeza, também. Senhor, nós nos colocamos diante do teu altar. Primeiro, para que o Senhor nos mostre, nos revele, para que o Senhor possa interferir no nosso interior, nos nossos sentimentos, para nós trabalharmos, ó Deus, a par e passo com o Espírito Santo, aquilo que o Senhor deseja que nós trabalhemos. E com certeza, o conceito do perdão é imprescindível, é necessário, é urgente, é emergente. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração, trabalha o nosso interior. Nesse momento que nós estamos em jejum, Senhor, nós estamos mais voltados para o Senhor, estamos mais abertos para o Senhor, estamos mais desarmados diante do Senhor. Fala ao nosso coração, derrama-te sobre nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E agora, Senhor, derrama-te sobre o nosso país. Deus de poder. Eu não tenho o que falar mais sobre a pandemia, a não ser que nós vivemos uma tragédia todos os dias. Famílias e famílias e famílias, tristes, angustiadas, aflitas, impotentes, desesperadas, amarguradas, até mesmo pelo tratamento que as pessoas dão a respeito disso, né? Às vezes até sem querer, os profissionais de saúde, a maneira com que, né, eles tratam a pessoa que faleceu, enfim, é uma série de coisas. Por isso nós colocamos diante do teu altar, tem misericórdia, Senhor, da nossa nação, perdoa-nos na nossa transgressão, na nossa iniquidade, no nosso pecado, liberta, sara a nossa terra, perdoa-nos também como igreja, Senhor, que nós não conseguimos nos dar como irmãos, por incrível que pareça, nós falamos tanto de comunhão e tanto de aliança, ao mesmo tempo somos tão pequenos, tão imperfeitos na área da aliança, da comunhão, de amar, de perdoar, de andar com o irmão, de andar com os diferentes. Há uma dificuldade tão grande que isso está se transformando em pecado na igreja. A igreja de Jesus Cristo no Brasil está em pecado. Em primeiro lugar, por causa disso, por causa do conceito de perdão. Conhece o conceito. É até fácil de entender, mas é muito difícil de viver, de vivenciar, de expressar, de exercitar, desenvolver, amadurecer. Por isso, Senhor, derrama-te, tem misericórdia, move-te dos céus, visitando-nos, e os nossos queridos que estão aqui, os nossos idosos, nossos pais, o marido, a esposa, os avós, os netos, sobrinhos, filhos, enfim, ó Deus, derrama-te sobre os nossos queridos, na pessoa da dona Maria Helena, por exemplo, a pastora Nadir, que estão passando pela Covid-19. Senhor, tem misericórdia, abençoa, toca, visita, cura os nossos queridos aqui, nossos familiares, a todos nós que temos relação de pessoas que estamos orando. Senhor, visita com cura, visita com saúde, ó Deus, em nome de Jesus, visita pulmões, artérias, veias, coração, vias aéreas, vias respiratórias, tendões, nervos, tireoide, ouvidos, olhos. Senhor, em nome de Jesus, toda célula cancerígena nós repreendemos e declaramos o poder da vida. Senhor, em nome de Jesus, estou vendo a pastora Mara. Senhor, eu te peço pelo irmão Ulisses, tua graça, tua glória se derramando sobre ele, curando. Ó Deus, eu repreendo essa infecção e declaro o poder da vida. Liberta o teu servo, toca, visita o seu corpo, o seu organismo. Senhor, em nome de Jesus,
todas as taxas, plaquetas, circulação sanguínea, saúde orgânica. Deus de poder, move-te, visita, cura, renova, restaura meus tios que estão aqui, filhos, netos, genros, noras. Ó Deus, em nome de Jesus, sobrinhos, o meu primo Alexandre, cura, visita, toca minhas tias que estão aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, meus pais, seu João, dona Nadir, seu Toninho, e a dona Dária. Deus de poder, move-te do céu sobre cada um, com a tua graça, com a tua visitação, com a tua saúde, com o mover do teu Santo Espírito, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, eu te peço pela vida financeira, material, profissional dos nossos queridos. Senhor, vivemos dias tão controversos. Ó Deus, tantas adversidades, tantas tragédias. Por isso, ó Deus, tem misericórdia do nosso povo. Perdoa-nos no nosso pecado, na nossa pequenez, e ao mesmo tempo, Senhor, socorre-nos nessa área também. E nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos. Em nome de Jesus, você tem aí uma quinta-feira maravilhosa, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã. Em nome de Jesus, obrigado por vocês estarem aqui conosco, no nosso culto diário, né, no nosso culto sobre a Palavra de Deus, o Ministério da Palavra de Deus, maravilhoso. E a Mara, eu estava conversando com a pastora Mara, e a gente está projetando coisas aí maravilhosas. Então é tempo de crescer, é tempo de desenvolver, é tempo de avançar, é tempo de se alegrar. A alegria do Senhor sempre será a tua força. A Ele toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo para você, fique na paz. Uma quinta-feira maravilhosa, até amanhã, 10 horas da manhã. Um beijo. Quando eu atraso é de propósito, viu? Na maioria das vezes, 3 minutos, 4 minutos, mas é só para você se preparar. Um beijo, fica na paz. Tchau, tchau.